Caríssimos alunos do nosso curso de Física, tudo bem com vocês? Tudo bem com você, coleguinha? Tudo bem com você, amiguinho? Tudo bem com você, Paloma? Tudo bem. Olha, se tá tudo bem para todo mundo, vamos agora mergulhar no capítulo 2. O capítulo 2 ele fala sobre campo elétrico. Alguém aqui nessa sala já ouviu falar de campo elétrico? Já ouviu falar de campo elétrico, Paloma? Não. Mas a palavra campo para você é familiar? Sim. Me dá um exemplo de campo aí. Campo de futebol. Campo de futebol. Maravilha, ó. Campo de futebol. O que seria o campo de futebol? Campo de futebol é uma região onde ocorre um fenômeno chamado futebol, onde ocorre um esporte chamado futebol. Então, vamos fazer assim uma comparação, uma analogia. O campo elétrico seria alguma coisa parecida? Seria, amigo velho. Campo elétrico é uma região no espaço onde ocorrem alguns fenômenos elétricos. Mas que fenômenos são esses, professor? Ei, meu filho, calma, a aula começou agora, já quer saber de tudo, é? Venha cá. Antes da gente falar dos detalhes do campo elétrico, eu quero aqui resgatar um assunto que você deve ter visto lá em Física 1. É gravitação universal. Vem aqui, editor, vem aqui. Fecha aqui nesse belo modelo físico-matemático que calcula justamente a força gravitacional. Esse assunto aqui você vê lá no primeiro ano do ensino médio, certo? Em Física 1. Diz o seguinte, para que você calcule a intensidade com que dois corpos se atraem devido à gravidade, você faz o seguinte, você calcula, você multiplica a constante gravitacional pela massa dos dois corpos, então a constante gravitacional vezes a massa do primeiro corpo, vezes a massa do segundo corpo, tudo isso dividido pela distância ao quadrado dos centros de gravidade dos dois corpos. Deixa eu te mostrar aqui nesse esquema, ó. Então eu tenho a massa do corpo maior, nesse caso aqui eu coloquei um corpo maior, a massa do corpo menor, e existe uma distância entre os centros de gravidade, certo? Entre os centros de gravidade. Esse é o que a gente chama de R, é o Rzinho, tá bom? É o Rzinho da fórmula. Então é assim que a gente calcula a intensidade da força gravitacional, beleza? É claro que quando a gente está trabalhando não no espaço sideral, quando a gente está trabalhando aqui na Terra, que a gente já sabe mais ou menos não, que a gente já tem o valor do raio da Terra, certo? Nós já temos esse valor, viu, gente? Pode procurar na internet aí, nós já temos esse valor aqui do raio da Terra. Então, a gente já tem o valor do raio da Terra, a gente já tem o valor da constante gravitacional e a gente também já sabe a massa da Terra. Você sabia que tudo isso daqui, essas três variáveis aqui da equação, elas se transformam nesse Gzinho que você aprendeu também lá no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio. De tal maneira que para que você calcule a força gravitacional, ou seja, a sua força-peso, a força com que a gravidade da Terra atrai a sua massa, que é também chamada de força-peso, basta que você multiplique a sua massa vezes o G. Agora, não sei se você já sabia, mas agora você já sabe de onde veio esse G. Esse G que muita gente não gosta de trabalhar com ele assim, né? 9,82, tal. Essa pessoa possa arredondar para 10, né? Assim que todo mundo pergunta. A gravidade pode ser 10? Pode, não tem problema. O fato é que agora você já sabe que de onde veio esse valor de G. Esse valor de G, ele veio da constante gravitacional, vezes a massa da Terra, que nós sabemos, vezes o raio da Terra, até mais ou menos a altura do centro de gravidade de um ser humano, que é geralmente aqui na altura do abdômen. Então, como esses valores aqui já são valores conhecidos, eles foram calculados e condensados em uma única variável, em um único valor, que no caso é 9,82 alguma coisa, que em muitas questões, em concursos principalmente, eles já pedem para você arredondar para 10. Então é isso. A força-peso ela é calculada assim, ó. Peso é igual a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade. Professor, o senhor está falando de campo elétrico ou o senhor está falando de peso? Sabe por que eu falei isso?
Porque se você for olhar o modelo físico-matemático da força elétrica, meu amigo, não sei se já aconteceu com vocês. Ó, às vezes um amiguinho seu não fez o trabalho, aí chega assim em cima da hora e diz: ei, caba velho, tem como tu me emprestar teu trabalho aí só pra eu dar uma olhadinha? Eu não vou fazer igual não, eu só quero ver mais ou menos como é. E aí quando o professor entrega as notas, né, dá zero nos dois trabalhos, que os trabalhos estavam iguais. O caba só mudou a capa. Parece que foi isso que o Coulomb fez. Se você for analisar os modelos da força gravitacional e da força elétrica, meu amigo, são muito parecidos. Veja, o que você tem aqui é constante gravitacional. No modelo da força gravitacional, né? Você tem constante gravitacional. Aí na lei de Coulomb você tem constante elétrica. Aí você tem a massa de um corpo, aí você tem a carga de um corpo. Aí você tem a massa do outro corpo, aí você tem a carga do outro corpo. Aí você tem a distância ao quadrado entre os dois corpos, entre o centro de gravidade dos dois corpos. Aqui também tu tem a distância ao quadrado das duas cargas. Veja que são muito parecidos. Poxa, professor, então quer dizer que Coulomb foi lá e meteu a mão na fórmula de Newton? Não, cara. Não foi isso que Coulomb fez, até porque eles estão separados por muitos anos, né? Não tem como eles terem vivido juntos. Quando um nasceu, o outro já tinha morrido. O que acontece é que tanto o fenômeno da gravidade, esse fenômeno, ele se comporta quase igual, muito parecido, de maneira muito parecida com o fenômeno da carga elétrica e do campo elétrico, tá? Tá bom? Então é por isso que quando físicos diferentes, em momentos diferentes, foram estudar o assunto, eles descobriram modelos muito parecidos. E sabendo que você conhece a gravidade como ninguém, porque você já nasceu num planeta que tem gravidade, se você hoje está sentado na sua cadeira aí e não é arremessado no universo, é por conta da gravidade. Porque a Terra, ela está girando, cara. E tudo que gira gera uma força chamada força centrífuga, que é uma tendência do corpo sair em linha reta. E por que, professor, que eu não saio em linha reta aqui, não saio voando pelo espaço? Porque a força gravitacional, ela te segura, ela te puxa. O tempo todo você está sujeito à força gravitacional. Você só não estaria sujeito à força gravitacional, ou ela seria desprezível, se você se afastasse muito do planeta. Quando você se afasta muito do planeta, o que é que acontece? A força gravitacional vai ficando cada vez mais fraca, até que chega uma hora que ela não consegue mais te capturar, entendeu? Então é o seguinte, quanto mais próximo uma massa está da outra, mais força gravitacional tem. Quanto mais distante uma massa está da outra, um corpo dotado de massa está do outro, menos força gravitacional tem, tá bom? Entendeu? Vem cá. De maneira análoga, foi feito aqui o modelo aqui da força elétrica. Veja, nós vamos chamar o campo elétrico, a intensidade do campo elétrico, ele vai ser identificado por essa letra E. Quando você vê esse Ezinho aí nas questões, é justamente a intensidade do campo elétrico. Professor, como assim? Tu lembra que eu disse que tudo isso daqui, ó, gravidade, massa da Terra, raio da Terra, tudo isso daqui, você lembra que isso daqui eu falei a você que virou a gravidade? Lembra disso, Paloma? Lembro. Pois bem, tudo isso daqui agora, ó, vai virar o campo elétrico. De tal maneira que a força elétrica, não agora em função das duas partículas, mas em função do campo, vai ser o módulo da carga vezes a intensidade do campo. Beleza? O módulo da carga vezes a intensidade do campo. Então, era aqui que eu queria chegar, beleza? Eu vou fazer uma pausa para limpar o quadro e volto daqui a pouquinho. Pronto, já limpei o quadro e trouxe aqui para vocês apenas as informações que a gente vai utilizar nessa explicação. Vem cá, editor, fecha aqui. Lembra que a gente explicou que essa fórmula, esse modelo físico-matemático aqui, ele é uma simplificação da lei de Coulomb, não lembra disso? Onde a gente disse que aquelas outras grandezas foram condensadas aqui
no que a gente chamou de intensidade do campo elétrico. Mas, se você for observar, eu também te disse que esse Gzinho aqui da fórmula do cálculo do peso, ele também, esse Gzinho, ele é uma condensação de outros valores. E aqui na superfície terrestre, ele vale sempre 9,82 metros por segundo ao quadrado. Professor, e o campo elétrico? A intensidade do campo elétrico? Ele também é um número assim amarrado, um número só, tipo da gravidade aqui na superfície terrestre? Olha, a questão do campo elétrico é que a gente não tem assim uma referência. Eu não meço o campo elétrico num lugar só. O que é que acontece? Se o campo elétrico fosse calculado aqui nesse lugar, ele certamente ia ter um valor. Se eu calculasse um pouco mais distante, ele ia ter outro valor. Se eu calculasse ainda mais distante, ele ia ter outro valor. Entendeu qual é a diferença? Por que que o campo elétrico ele não tem a intensidade do campo elétrico, ele não tem um valor assim fixo? É porque nos cálculos que a gente vai, nos problemas que a gente vai abordar, ele não vai ser calculado num lugar fixo. Ele vai ser calculado em lugares variados. E como a gravidade também, ela só vale 9,82 aqui na superfície terrestre. Se você se afastar da Terra, a gravidade começa a perder força, começa a perder intensidade, começa a perder, e como eu falei anteriormente, até que a Terra não consegue mais lhe trazer de volta. Se você subir, se afastar muito alto, se você for para muito distante do nosso planeta, a gravidade não vai conseguir te trazer de volta. Por quê? Porque a intensidade do campo gravitacional não vai mais ter influência sobre a sua massa. Do mesmo jeito é o campo elétrico. A partir do momento que você se afasta muito da carga geradora, eu nem falei desse termo aqui ainda, mas eu vou falar agora. O campo elétrico é o seguinte, ele é uma região que surge a partir do momento em que você coloca uma carga geradora. Tá bom, gente? Se você tem uma carga fixa, que a gente chama de carga geradora, aqui eu nomeei ela de QG, carga geradora, é uma carga fixa. E quando você coloca uma carga fixa, uma carga geradora, ao redor dela surge o que a gente chama de campo elétrico, que é uma região onde ocorrem alguns fenômenos. Que fenômenos são esses? Eu vou te dizer pelo menos dois. O primeiro fenômeno é que nesse campo elétrico, se você colocar uma carga de prova, olha, dois nomes que você já aprendeu. O primeiro é que quem gera o campo, a carga fixa que está aqui na região central do campo, é ela que gera o campo. Quem gera o campo é carga geradora. E uma carga que você coloque aqui para estudar o campo é a chamada carga de prova. Então você já sabe o que é carga geradora, você já sabe o que é carga de prova, tá bom? Então é isso. Você pode estudar a intensidade do campo. E como é que estuda, professor, a intensidade do campo? É assim, ó. Tem uma carga geradora. Ao redor dela surgiu um campo. Beleza? Aí você colocou uma carga de prova. Dependendo da intensidade com que essa carga geradora, com que esse campo repele ou atrai a carga de prova, você sabe a intensidade desse campo. Beleza? Entendeu? Deixa eu falar de novo. Tu tem aqui uma carga geradora e ao redor dela surgiu um campo elétrico. Aí você veio aqui, não tinha nada para fazer no dia, veio aqui, pum, colocou uma carga de prova. Uma carga de prova é um corpo eletrizado. Colocou um corpo eletrizado aqui, colocou um elétron, colocou alguma coisa eletrizada que possui carga. Você colocou e você sabe a distância, tá? Você diz, ó, eu coloquei aqui uma distância D. E aí eu vi que quando eu coloquei surgiu uma força. Ah, uma força de atração, uma força de repulsão. Bom, pode surgir as duas coisas. Como é que eu sei, professor, se a força vai ser de atração ou de repulsão? Pelo princípio da atração e da repulsão. Se as cargas geradora e carga de prova, se elas tiverem o mesmo sinal, é claro, é óbvio, pelo princípio da atração e da repulsão, que se elas tiverem cargas com o mesmo sinal, elas vão se repelir. Vai surgir uma força de repulsão. Se elas tiverem cargas diferentes, se uma for positiva e a outra for negativa,
vai surgir uma força de interação de atração, assim como a força da gravidade. Gente, a força da gravidade, a força de interação da gravidade, ela é sempre de atração. Ela nunca vai te jogar para longe do planeta. Ela está sempre te trazendo para pertinho, né? Como o amor de mãe, o amor de esposo, o amor de filho, não é isso? Então, vejamos. Você já sabe que um dos fenômenos que ocorrem no campo elétrico é o surgimento de uma força. Esse é um dos fenômenos, tá, Paloma? Você tem uma carga geradora, ao redor dela surge um campo. Se você coloca uma carga de prova, surge uma força, beleza? E essa força pode ser de atração ou repulsão. Então, o primeiro fenômeno que pode ser estudado aí é justamente esse. É a força de interação, que é justamente o que a fórmula que a gente colocou lá no quadro anterior traz. Como é que calcula, professor, a força de interação, essa força que surge? Você calcula assim, ó, a força, a intensidade da força vai ser igual ao módulo da carga que carga a carga de prova, homem, vezes a intensidade do campo. Professor, eu tenho que dar a intensidade do campo? Rapaz, tem que dar. Digamos, se ele quer a força de interação, te deu a carga de prova, ele tem que te dar pelo menos a intensidade do campo naquela distância. Poxa, naquela distância? Como assim, professor? Quer dizer que o campo, ele dependendo da distância, ele pode ter mais ou menos intensidade? Exatamente. Quanto mais próximo tiver da carga geradora, mais intensidade, mais intenso vai ser o campo. Quanto mais distante estiver da carga geradora, menos intenso vai ser o campo. Ó, eu vou te dar um exemplo aqui, como se fossem dois ímãs. Nesse caso, não é força elétrica, é força magnética. Mas elas se comportam muito parecidas, tá bom? Quando você tem dois ímãs, depois pegue aí, vai nesse pessoal que trabalha com som automotivo, eles têm muitos ímãs quebrados lá. Aí você veja, quando você aproxima os ímãs, você sente uma força mais intensa do que quando eles estão mais separados, mais distantes uns dos outros. É a mesma coisa aqui. Quando você tem uma distância, quando a distância ela é maior entre as cargas, entre a carga geradora e a carga de prova, a intensidade ela vai ser menor. Quanto mais você afasta, menos intensa é a força. Quanto mais você aproxima, mais intensa é a força. Por quê? Porque quanto mais próximo você está da carga geradora, mais intenso é o campo elétrico aqui, tá bom? Entendeu? Joia? Então vamos para cá, ó. Como eu te disse, eu não posso te cravar e dizer, ó, do mesmo jeito que o Gzinho aqui do peso é 9,82 metros por segundo ao quadrado, eu não posso te dizer que em todas as questões vai ser um valor fixo. Por que eu não posso te dizer? Porque não é a mesma distância. Cada questão vai ser uma distância diferente, tá bom? É por isso que ele vai variar. Como eu te disse, ele varia em função da distância que a carga de prova está da carga geradora. Outra coisa, por convenção, eu já disse aqui nesse canal o que é uma convenção. Convenção é um acordo. Por acordo, a gente diz o seguinte: quando eu vou falar de campo elétrico, opa, deixa eu fazer um negócio aqui, ó. Quando eu for falar de campo elétrico, a carga geradora, se ela for positiva, se a carga geradora for positiva, a gente vai sinalizar as linhas de influência do campo elétrico para fora, certo? Uns autores chamam também de campo repulsivo. Quando o campo elétrico, quando a carga geradora que gera o campo, já pensou? A carga geradora que vai gerar o campo elétrico, quando ela for negativa, por convenção, a gente vai sinalizar as linhas dela, as linhas de força dela, né? As linhas para dentro, entrando na carga geradora. Professor, quer dizer que se eu pegar um objeto, eletrizar esse objeto, eu vou ver
essas linhas... Não, amigo, tu é doido. Vê não. Esse fenômeno aqui ele é um fenômeno invisível a olho nu, mas existem sim maneiras da gente mensurar ele. Uma das formas é essa. Para eu saber se existe um campo elétrico num lugar, eu posso, um dos experimentos é esse, é chegar com um objeto eletrizado e verificar se existe algum tipo de interação, alguma força de interação. Se existe um campo elétrico aqui e eu chego com uma carga de prova, ou ele vai atrair a carga de prova, ou vai repelir a carga de prova. Se eu já sei o sinal da carga de prova, digamos, eu estou com a carga de prova aqui de 2 coulomb positivo. E eu cheguei aqui e repeli os meus 2 coulomb, opa, eu já sei que tem um campo elétrico e que esse campo elétrico é gerado por uma carga geradora também positiva, porque repeliu. Agora, se ele atraísse, eu iria saber que tem também um campo elétrico e que a carga que está gerando esse campo elétrico é uma carga de sinal contrário à minha. Nesse caso, uma carga negativa. Tá bom, pessoal? No próximo vídeo a gente vai fazer aqui, finalmente, alguns exercícios que estão na página 35. Até lá! If you get to hear me now,